Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, seu pobre não tem, Deus não permanece. Estou acabando de chegar aqui da celebração da palavra na capela de Santa Nossa Senhora Aparecida, no prédio 336, e como bom diácono, porque o diácono é assim, tem vida familiar, tem tudo. Eu estou aqui junto de minha esposa, que está aqui, mozinho. Beijo para todos. Ela está precisando de uma ajuda para imprimir aqui um negócio, mozinho. Acho que precisa de mais folhinha de papel. Você vê que é assim, né? Porque vida de diácono é assim. A gente que é da igreja em saída, a gente fica na correria, a gente fica nas coisas assim, né? E aí vão acabar dizendo para mim, não, você tem que se preparar. Menino, você não sabe de nada a metade. Agora há pouco recebi uma mensagem de um amigo meu, Vitor, pedindo se eu posso socorrer ele para fazer uma celebração na comunidade dele amanhã. Pior é que bate com as horas. Eu vou fazer a celebração amanhã às 10 horas. Ele precisa ou nas 9 ou nas 11. Lá vou eu dar um jeito. Oi, Gisa. Boa noite, paz e bem. Eu acho que agora vai, irmãozinho. É uma cópia só disso aqui? Uma, depois eu vou ver. Então, ver como que ficou. Eu sei ver como é que a gente faz, né? A gente faz de tudo um pouco. Né? Tá vendo? Ó, tá saindo, mozinho. Era falta de papel mesmo. Tinha papel, mas não tinha papel suficiente. Impressora é um bicho complicado, entendeu? Então, mozinho, tá saindo assim. Um beijo. Obrigada. Beijo a todos. Eu ganhei beijo. Me dei bem. Agora eu vou. Vou lá pegar meu celular. Tá, agora eu vou trocar o usuário aqui, porque eu estava no usuário da minha esposa. Vou colocar o meu usuário. Boa noite, primo. Paz e bem. Mamãe manda um beijo para vocês. Opa! Tia Vicentina tá aí? Manda um beijo para ela também. Tá? Deixa eu ver aqui. Pior que eu já vi que a impressora quer imprimir mais folhas. É assim mesmo. Né? Eu vou aqui preparar aqui o canto onde está a leitura, né? A leitura de amanhã, terceiro domingo do tempo comum, né? Então daqui a pouquinho a gente vai fazer essa celebração também, né? Fazer a reflexão e a celebração, né? Ô Veneza, boa noite, paz e bem. Tudo bem com você? Está quase na hora, né? Pronto, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo:
Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a ele: segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando a rede. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entraram aqui na live minha esposa Mozinho, né, e minha cunhada Gracinha, né? Mozinho, deixa eu te avisar, ó, mais uma folha impressa, tá vendo? Ó? Impressora que não estava imprimindo, resolveu imprimir agora. Bem, essa reflexão é uma reflexão interessante, uma reflexão que nos provoca. Porque Jesus começa a anunciar o reino dos céus. E como eu falei lá na capela, a coisa parece meio estranha, até meio sem sentido. Porque, como o próprio Evangelho fala, Jesus está cumprindo uma profecia quando vai para Cafarnaum. Mas ele está na Galileia. E é muito interessante porque na profecia de Isaías, na primeira leitura, fica muito claro que o território de Zabulon e o território de Neftali não são locais muito bons, não são locais respeitados. Pelo contrário, é uma região derrotada, é uma região humilhada, é uma região oprimida. E é lá que vai brilhar a luz. Na região das trevas da morte brilha a luz. E Jesus, ele leva isso ao extremo. Por quê? Porque ele está vivendo uma realidade de opressão, de perseguição. Acabaram de prender o primo dele. O primo dele é preso e um tempo depois é executado. Sabe? Eu fico pensando, por que Jesus não se escondeu? Por que Jesus não se calou? Pelo contrário, ao saber que seu irmão, seu primo está sendo preso, ao saber que a opressão e a perseguição aumentou, ele saiu. E ele foi, mas ele não foi para o centro do poder. Ele não foi para o local da riqueza. Ele foi para a margem, para a porta, para a periferia, para o local da pobreza, para o local da opressão, para aquele lugar onde ninguém queria ir, para aquele local onde todos dizem assim: não faz sentido eu ir para lá, não faz sentido eu fazer essa atividade, né? Guilherme de Oliveira Keipo, boa noite, paz e bem. Não faz sentido, não é para aí que eu vou.
Isso é doideira. Não, mas é para lá que Jesus vai. Porque o reino se inicia naquela periferia. E não é apenas uma periferia geográfica. Não é só porque é a borda daquela região. Não é porque é quase a fronteira. É também uma periferia religiosa. Já é terra de pagão. É também uma periferia social. É uma terra pobre. É um povo oprimido. É uma experiência de fé perseguida. Sabe? E isso é uma realidade que nós vivemos hoje. Eu hoje recebi notícias que eu fiquei profundamente assombrado. Ontem, centenas de pessoas foram presas nos Estados Unidos. Entre elas, 100 clérigos católicos, 100 clérigos cristãos, não católicos. 100 membros da Igreja de Cristo foram presos porque protestaram contra a opressão que existe naquele país contra os imigrantes. A mesma opressão que existia em Zabulon e Neftali na época do profeta Isaías. A mesma opressão de um poder militar, de um poder excludente que existia em Zabulon, Neftali, na Galileia dos pagãos, na época de Jesus. A realidade é essa. A realidade é que essas pessoas estão na periferia da sociedade. E aí eu fico pensando como isso parece meio loucura. Porque se você vai anunciar ao mundo o reino dos céus, a salvação da humanidade, na cabeça da gente, a gente iria procurar o centro do poder. A gente iria procurar a riqueza. A gente ia procurar os grandes doutores, as grandes autoridades. Porque é lá que a gente tem que fazer esse tipo de anúncio. Mas Jesus subverteu a ordem. Ele subverte essa lógica nossa. E começa da periferia, do local da pobreza, do local sem importância, do local que ninguém considera que vale a pena. Ele morava em Nazaré, uma cidade que tinha 300 pessoas. Era uma vilazinha. Tem muito prédio que tem mais que isso. Debe Parrilha. Boa noite, paz e bem. Sabe, é lá que está o Senhor. Ele vai para lá, para onde ninguém quer ir. Por quê? Porque lá é que há a necessidade. É lá na região das trevas da morte que a luz precisa brilhar. A luz não precisa iluminar os sãos, os perfeitos, os puros, os santos. Lá onde existe justiça, misericórdia, onde há inclusão, onde todas as pessoas são cuidadas e respeitadas com carinho e dignidade, a luz não é necessária. Mas o reino dos céus, ele inicia nas periferias. Lá onde há opressão, miséria, fome, onde há pobreza, aonde há indignidade, onde as pessoas são perseguidas. E é lá que surge o anúncio do reino dos céus, que é para a nossa conversão. Oi, Nádia, boa noite, paz e bem. Convertei-vos, e que o reino dos céus está próximo. Mudai a vossa vida, tomai atitudes, gestos concretos. Não adianta dizer, Jesus é Filho de Deus, é o Senhor da minha vida. Me desculpe.
Os demônios falavam que Jesus era filho de Deus. Falar que Jesus é filho de Deus não serve de nada se você não age como aqueles que acreditam que Jesus é o filho de Deus. Tudo bem, Nádia? Boa noite. E vou além, porque é absolutamente perturbador os 4 primeiros discípulos. Se você chama os 4 primeiros que irão anunciar a sua mensagem, dizer ao mundo o seu projeto, aquilo que você espera que o mundo se torne, você vai chamar quem? Grandes acadêmicos, pessoas ilustradas, teólogos, doutores no direito canônico, biblistas, padres, bispos, pastores. Nunca você chamaria o Zé Ninguém. Nunca. Mas é justamente esses que Jesus chama. Não, Bernardo, ele chama pescadores. Pessoal, isso é absolutamente subversivo. Quando Deus faz sua promessa a Abraão, ele promete 3 bênçãos: saúde, descendência e terra. Na cabeça do judeu daquela época e na cabeça do judeu de hoje em dia, a teologia é a teologia da aliança. Aquele que segue a aliança recebe 3 bênçãos: saúde, descendência e terra. É claro que terra hoje em dia é riqueza, mas na época de Jesus era terra mesmo, porque as pessoas viviam do plantio ou do gado ali, da pecuária, né? Normalmente pecuária de ovelha, de cabra, essas coisas assim. Não ter uma das bênçãos significa que você não estava seguindo a aliança perfeitamente. Então, por exemplo, eu tenho um problema de vista, eu tenho diabetes, eu tenho asma. Então, não tenho tanta saúde assim. Então, na cabeça do judeu da época, eu estaria devendo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que não tem uma saúde maravilhosa. Pior era um pescador. Porque o mar não é bem visto. Lembrem-se, no início da criação do mundo, o mar era o símbolo do caos, da confusão. Tanto que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas e ele criou a terra para que o homem nela habitasse. A terra é exemplo de ordem, é fonte de vida e de riqueza. O mar é ligado com o caos, com o distúrbio, com a confusão. O mar é ausência de terra. Ele está ligado ao mal. E eu vou te mostrar isso no Evangelho de João, né? No Evangelho não, no Apocalipse de João. Eu, João, vi um novo céu, uma nova terra. E o mar não existe mais. Este João do Apocalipse é o João, filho de Zebedeu. Quando você fala que os 4 primeiros apóstolos são pescadores, você está dizendo que esses 4 primeiros apóstolos, esses 4 primeiros discípulos, são pobres, são periferias sociais, eles não são respeitados pela sua comunidade, eles não são exemplo de fé, eles não são considerados homens dignos. Vê o que eu estou falando? E são esses os 4 primeiros que são chamados.
Esses 4 primeiros que são chamados não são teólogos, não são poderosos, não são fortes, não têm reinos, nem exércitos. São pescadores, pobres, que dependem do mar para a sua subsistência. Isso novamente não faz sentido, pelo menos não dentro da lógica humana, dentro da lógica de nós que pensamos o mundo com os olhos da terra, os olhos do mundo. Se nós pensarmos isso como os olhos de Deus, nós vemos que faz sentido. Porque Deus sempre escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu os pobres para confundir os ricos. Não foi um acaso, não foi um acidente, foi uma declaração. Jesus, ao fazer isso, declara o seu projeto de reino. É um reino de amor e de justiça, um reino onde há espaço para todas as pessoas. É um reino onde você não é julgado pela sua força, pelo seu poder, pelo seu dinheiro, pelo seu currículo, pela sua instrução, e sim pela sua disposição de mudar de vida, como eles mudaram, e sair ao encontro das pessoas que precisam. Na sua disposição de se dirigir às periferias sociais e existenciais, a de produzir um reino de paz e de justiça. E aí eu vou aproveitar e dar um pulinho na segunda leitura. Porque na segunda leitura nós vemos um mal terrível que existe na época de Jesus, mas existe hoje em dia na nossa comunidade de fé. Em vez de nós seguirmos juntos e juntas com Jesus, muitos pregam que sigamos líderes religiosos. Seja o pastor fulano, seja o bispo cicrano, seja o padre Deltrano, seja até o diácono não sei qual. Sabe, em vez de seguir a Jesus, nós queremos seguir um líder, uma personificação. E isso, na verdade, é um projeto de poder dessa pessoa. É um projeto de construir não o reino dos céus, mas o reino daquela pessoa. Você é meu seguidor, você vive sobre a minha visão de fé. Você acredita em mim e não em Jesus. E Paulo deixa isso muito claro quando ele fala que pessoas dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Porque aquele que se dizia de Paulo não se dizia de Cristo nem de Apolo, e aquele que se dizia de Apolo não se dizia nem de Cristo nem de Paulo. Eles haviam, na verdade, brigas entre si. Até aqueles que se diziam de Cristo estavam numa proposta de poder que era em si errado. Mas, Bernardo, eles seguem a Cristo, Jesus Cristo. Sim, mas só de exigir uma nominação para si, uma validação para si, ele já criou uma barreira. Ele já estrutura que a sua forma de ver o mundo é a perfeita e a dos outros está errada. O reino dos céus é de paz e de justiça, e a justiça na Bíblia é seguir o plano de salvação, não necessariamente as leis do mundo. E aí eu fico pensando, se esse reino é o reino de paz, ele não pode ter divisão. Todo aquele que prega divisão, todo aquele que prega exclusão, todo aquele que prega que o reino está fechado para alguém, que determinadas pessoas não entram no reino, estão se separando do reino. Não acreditaram no chamado do Senhor,
Porque o Senhor nos chama para pescar pessoas. Não pessoas boas, não pessoas santas, não pessoas puras, não pessoas deste ou daquele país com esta ou aquela renda, brancas ou pretas, homens ou mulheres. É para chamar as pessoas. A mensagem é para todo mundo, independente de quem seja. E quando você fica numa realidade onde só algumas pessoas são dignas, são justas, devem ali viver, você está se afastando do reino. A graça é que o reino dos céus está te esperando. Você pode se converter. É por isso que Jesus fala: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele vos chama para um outro projeto. Um projeto de paz, de amor e de justiça. Um projeto de misericórdia. Um projeto onde nós podemos ir ao encontro dele. Mas ir ao encontro dele não será nos grandes centros de poder, não será nos locais ricos, não será entre os grandes, os instruídos, os poderosos, e sim lá, nas periferias, lá onde ninguém quer ir, lá onde tudo parece impossível, onde tudo parece perdido, onde ninguém quer ir. Mas é lá que brilha a luz da salvação. É lá que brilha a luz da vida. E é lá que vale a pena a gente ir. Porque de lá surgirá o reino. De lá inicia a nossa caminhada. E não é uma caminhada para os grandes centros, para os locais de glória, poder, fortuna e conhecimento. Nós continuaremos caminhando à beira do mar da Galileia, à beira da região da periferia, enquanto houver trevas da morte, enquanto existir a luz, a escuridão da exclusão, do ódio, da indignidade, da opressão, a luz precisa chegar a esses locais. E hoje, quem leva essa luz somos nós. Quando nós iluminarmos todo mundo, quando não existir mais a região das trevas da morte, das trevas do ódio, da miséria, das trevas da indignidade e da opressão, ali estaremos no reino dos céus. E eu vou dizer, vai valer a pena. Amém? São 20 horas. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã não tem live, segunda-feira tem live. Tá? Segunda-feira, 19h30, tem live. Bernardo, a live vai ser do quê? Não tenho a mínima ideia. Só vou saber na segunda-feira de manhã, quando eu ler o Evangelho. Né? De manhã cedo eu leio o Evangelho. Né? E aí a gente vai ver qual vai ser o assunto. Mas eu vou colocar aqui no Instagram e eu coloco no Facebook. Giza tá mandando amém. Que bom. Espero que a tia Vicentina tenha gostado também, tá, Giza? Eu também mando a arte, mando o aviso pelo WhatsApp. Se você quiser, você me manda uma mensagem no direct e eu te incluo na lista, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.